Muito boa noite a todos. Mais uma live nessa sexta-feira. Vamos aguardar aí a nossa convidada entrar. Agora deu. Entrou! Entrou. Muito rápido, Bombando viu? aqui. Tudo bem, Luiz? Tudo jóia. Mais uma vez aí um prazer. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. As lives que eu já fiz não tem nenhum tema parecido. Por isso que eu convidei a doutora para a gente entrar a fundo referente à holding, para a gente entender melhor, até eu entender, porque sinceramente eu não entendo, para a gente captar aí o que você tem de informação para que a gente possa aprender. Gente, boa noite a todos. Nessa live de sexta-feira, vamos bater um papo com uma especialista em planejamento patrimonial e sucessório, com ênfase em holding. Ela é formada pela Universidade Passo Fundo, Rio Grande do Sul, desde 2005. Então, olha, já é craque no assunto. Velha. Ela me passou o currículo dela de formações curriculares, depois dela se formar direito. Eu falei assim, doutora, não tem como fazer uma live, porque só da sua formação é 1 hora de live. Então, imagina a quantidade de informação de cursos que ela fez na área de holding familiar e outros cursos relacionados ao direito. Eu escolhi aí 3 cursos que envolve, os mais importantes, né, que envolve a área dela. Ela fez um curso Familiariza de Inventários, com a Maria Júlia Araújo Cardoso. Depois ela fez um curso de Holding Master, com o Márcio Carvalho de Sá. Fez o planejamento sucessório do início ao fim, com Maria Zava. Marina E o Zava. curso Zava, curso Holding Familiar do Zero, Desafio Digital Limitada, com Gleice Alves. Então vamos dar boa-vinda à doutora Patrícia. Doutora Patrícia, seja bem-vinda. Fala um pouco da gente, de que estado do Brasil você está. Fala um pouco da sua trajetória, fala um pouco da sua virada de chave, por que a senhora se tornou advogada e nessa área. Conta um pouco da sua trajetória. Tá Então, bem. bem-vinda mais uma vez. Tá bom. Oi, Luiz. Muito obrigada pelo convite. Agradeço. E além de nós estarmos aqui, nós já conversamos anteriormente pelo WhatsApp, né? E vi que você é uma grande pessoa aí. Gostei muito de você, Luiz. Obrigada mesmo pelo convite. Eu estou falando do Rio Grande do Sul, da cidade de Porto Alegre, né? A minha trajetória começou logo em 2005, no direito, depois que eu me formei. Logo que eu me formei, entrei para uma sociedade de advogados, o Dal Bosco Advogados, né? E lá permaneci até o ano de 2018. Nessa sociedade, nós trabalhávamos aí com... Eu era sócia, trabalhávamos com grandes conglomerados bancários do Brasil, né? E muitos dos maiores do Brasil. Foi uma época que eu aprendi muito, foi um grande aprendizado lá dentro da sociedade. Nós trabalhávamos tanto com massificado, muita coisa, quanto também com assuntos complexos e valores altos, que nós chamávamos de carteiras especiais. E dentro desse trabalho lá na sociedade, que foram 13 anos, né, de muita dedicação, de muito aprendizado, porque foi uma sociedade que cresceu muito, muitas pessoas envolvidas. Dentro dessa sociedade, eu exerci inúmeras atividades em conjunto, inclusive porque eu era sócia, então você também aprende a empreender, né? Que a faculdade não te ensina, mas você aprende. Então, além de eu atender esses clientes, eu atendi os clientes diretamente, eu pude conviver e conhecer inúmeras pessoas nessa área financeira e trabalhava com muita estratégia, porque quando tu trabalha numa área financeira, você tem que trabalhar com muita estratégia. Trabalhava já em esteira. Quando tu fala de massificado, tu está falando de milhares de processos, né?
que você precisa atender num determinado tempo, porque o advogado tem sim prazo para atender. E, além disso, eu atuava muito forte nos casos grandes, casos complexos, né? Que envolvia grandes empresários que são clientes bancários, né? Que possuem negociações, operações com o banco. Então, eu estava sempre sentada na mesa com grandes empresários e, do outro lado, bancos, o conglomerado bancário, para tentar recuperação de crédito, negociação. Eu estava sempre intermediando esse relacionamento quando acontecia algum atrito, tá? E ali eu aprendi muito, Liz, muito. Foi uma escola para mim, uma escola de vida. Eu sou muito grata porque eu trago muita coisa dessa experiência para hoje, para o que eu estou trabalhando, né? Para planejamento patrimonial e sucessório, e me engrandece muito no meu dia a dia. Ela foi uma grande escola. Agora, a área financeira é só para quem trabalha, para saber realmente como ela é punk no trabalho. É meta diária, metas inatingível muitas das vezes, né? Eu sempre dizia lá dentro do escritório, vamos pegar o trem bala e não sabemos que momento que nós vamos parar. E todos os dias era assim. Então chegou um período, Luiz, entre a partir de 2017, 2018, que a própria sociedade quis também modificar o portfólio de clientes, né? E mudar o rumo. E chegou um momento que eu parei para pensar, para mudar também aí, quem sabe, uma oportunidade para começar algo novo. E, né, que eu gostaria, era algo também que sempre eu quis, né? Começar algo do zero, algo meu, porque afinal de contas, quando eu me formei, Luiz, eu entrei para essa sociedade, ela já estava pronta, ela já tinha clientes, ela já tinha sócios, ela já tinha funcionários, ela já tinha uma estrutura, né? Eu aproveitei daquilo, soube aproveitar, dei tudo de mim, eu sou uma pessoa muito ativa, estudo muito, e eu queria começar algo que eu realmente fizesse, quando a sociedade também resolveu mudar o portfólio dela, que eu fizesse com as minhas próprias mãos. Foi então, eu sempre gostei muito de contratos, dentro dessa sociedade, contratos era o que mais tinha, porque instituição financeira é contrato de todos os tipos, de todas as espécies, e nós vivíamos montando estratégias para atender os bancos, né, dentro destes contratos. E eu também atuava muito forte nos contratos que a própria sociedade tinha com os bancos, né? Porque era aditamentos, toda hora a gente tinha que estar refazendo esses contratos e negociando esses contratos. E eu sempre encontrei uma familiarização em contratos. Eu sempre gostei muito de contratos, Luiz. Então, eu sabia que eu gostaria de trabalhar com contratos. Isso, eu tinha essa convicção. Também eu gostava muito de trabalhar com empresários, sempre. Eu sempre entendi muitos empresários, eu sabia onde estava o ponto fraco, as dificuldades, né? Porque, afinal de contas, são anos vivenciando, então você aprende. Foi então que, conversando com os colegas, eles me disseram para assistir um seminário de holding de 4 dias. Foi aí. Então, eu fui assistir esse seminário, foi em casa, né? Era online o seminário, e quando eu assisti esse seminário, que foi do Márcio Carvalho de Sá, eu me apaixonei. Ali eu vi que eu me encontrei no que realmente eu queria fazer. Que E fui legal. partir dali. E por que eu vi isso, Luiz? Não só pela matéria, que era contratos que eu queria, mas na hora eu percebi que havia uma grande necessidade no mercado daquele serviço. Então, assim, ó, faltava chegar informação e muita gente do que poderia fazer com contratos, com uma holding, com planejamento sucessório, né? E naquele momento eu enxerguei isso para os próprios empresários, porque eu vivia nesse mundo. Aí eu saí daquele seminário, já fiz logo a inscrição para o curso desse mesmo professor. Um colega meu muito querido estava fazendo uma pós em holding, me emprestou todo o material dele. Eu, paralelamente, estudei o material dele. Eu continuei nesse curso. Acabou esse curso, eu fiz outro, né?
comi o outro, que nem eu digo, porque eu fiz tudo muito rápido e já fui para outro curso. E eu tô desde lá, diariamente, convivendo com pessoas que trabalham planejamento patrimonial e sucessório, né? Falando sobre isso, atendendo pessoas, escutando famílias, vivenciando isso. E aí tu cria uma experiência muito grande, né, Luiz? Mesmo que não seja assim um período tão longo. E trago muita experiência lá de fora. Trago muita experiência lá do que eu tive antes para essa área que eu tô hoje. Então, a minha virada de chave, Luiz, foi ali. Foi no momento que eu escutei o primeiro seminário, né? E eu vi que aquilo realmente era para mim e que havia uma necessidade desse serviço no mercado. Olha, espetacular. Tô assim segurando o queixo, caído, para não cair mais, pela bagagem, pela sua história, pela sua trajetória. Muito bacana a sua trajetória. Deixa eu só responder aqui, dar um oi para as pessoas que entraram e saíram. Espera aí só um pouquinho. Espera aí só um pouquinho. Espera aí. Que eu costumo dar um oi aí para a turma. Tem mensagem que eu gosto de ler. Espera aí. Como eu reiniciei de novo, as mensagens saíram. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. Nossa, tem bastante, hein? Espera aí. Boa noite, Leonora, Lorena, Joana. Ai, caramba, peraí. A Joana, Nifo, Charles. Joana te falou maravilhosa. A Frei, construtora, Liene, minha esposa, o Heitor entrou. A Joana Físio, inteligente master. Eglei, linda, inteligente. Patrícia, Nemias, meu amigo aqui de Jataí. O F. Peruso escreveu assim: eu acompanho o Márcio. Como curioso, tem interessado na implantação de holding para o meu próprio caso. Muito bem. Excelente saber que acompanha ele também. Isso. Ô, Peruso, por isso que eu chamei um expert no assunto, cara. Enilda, Bruno, Gisele, doutora de família, a Patrícia Bragança, boa noite, de Belo Horizonte, a Alma Bartolice, depois Cláudia Matos. Então, vamos lá, consegui pegar todo mundo. Então, doutora, vamos lá na introdução. A introdução de hoje o tema de hoje é holding familiar. O que é e quais são as suas vantagens? A Patrícia escreveu o seguinte, a Patrícia Bragança: estou comendo o terceiro curso, precisando alcançar clientes. Carlos, boa noite, Carlos. Então vamos lá, gente. Quem nunca assistiu a minha live, eu sempre gosto de fazer uma introdução referente ao tema. Por quê? Para que a pessoa possa acompanhar os tópicos a seguir, tá? Essa live vai ser gravada no Instagram e no YouTube. Quem não é inscrito no meu canal, então, por favor, se inscreva no canal do Bate-Papo com Alvarenga. Então, vamos lá, gente. A palavra hold tem origem inglesa e significa controlar, manter, guardar. As holds são empresas cuja atividade principal é deter participação acionária em uma ou mais empresas. Ou seja, ela detém a maioria das ações de outras empresas e controla sua administração e suas políticas. Ao mesmo tempo, as empresas que estão abaixo desse guarda-chuva são chamadas subsidiárias. Vamos aprofundar agora num assunto com a doutora, referente a alguns tópicos que nós separamos para que as pessoas possam entender. Doutora, então fala para a gente o que significa, o que é uma holding. Tá bem, Luiz. Muito bem. Então, uma holding é uma pessoa jurídica. Boa. Tá? E esse conceito, que foi um conceito que você acabou de falar, é um conceito da holding tradicional, que é a holding pura que nós falamos, que é a holding de participações, que é a holding que está prevista lá na lei das SAs, né? Na lei 6.404, artigo 2º. Essa holding,
né, ela é para controlar, a holding diz controle, agregar, ela é para controlar participações societárias. Exatamente o que você falou no conceito. Né? Então, ela vai fazer o quê? Ela vai... Empresários que possuem, vamos para a parte prática, que possuem várias atividades empresárias de risco e diversificadas, vão fazer uma holding de participações para que essa holding leve as participações societárias das suas outras empresas para dentro dela e lá, com essa única holding, ele vai controlar todas as demais. Então, uma empresa de participação de outras, né, empresas e ela vai controlar, ela serve para controle. Tá? A gente diz que a holding pura é a holding de participações. Posteriormente, Luiz, no mesmo contexto, né, e dizem que isso é mais moderno, que apareceu outras nomenclaturas de holding. E aí nós temos para falar a holding patrimonial, que é a holding familiar, que ela é diferente da holding de participações, porque a holding de participações ela vai levar a cotas de outras empresas ou ações de outras empresas, se nós estivermos falando de SA. Agora, a holding patrimonial ela vai levar os imóveis de uma família, ela vai levar os bens de uma família para dentro dela. Essa é a holding patrimonial, a holding familiar que nós conhecemos, ou muita gente chama de holding de administração de bens próprios também. Então, são dois tipos de holdings diferentes, com finalidades diferentes. Agora, muitos também falam, mas é a holding mista. A holding mista é aquela que mistura as duas. Você tem aí participações societárias e você coloca também dentro da holding bens imóveis de uma família. Isso não é indicado. Por quê? Por causa do risco. Essa holding mista, né? Eu nunca utilizei. Não sei se colegas utilizam. Por causa do risco. O patrimônio de uma família, a gente procura deixar longe de atividades de risco. Né? Então, quando tu tá com uma holding de participações, é porque você tem outras empresas subsidiárias abaixo dela. E essas empresas têm atividades de risco e pode respingar na holding se eventuais dissabores acontecerem, certo? O porquê que buscam muita holding de participação, né? Empresários que possuem aí uma cadeia grande de atividades empresariais. Porque tu retira o teu CPF dos contratos dessas empresas, você retira o teu nome da tua pessoa física e vai entrar a tua holding, o CNPJ da tua empresa. Né? E isso facilita muito. Por exemplo, se uma das empresas subsidiárias sofrer uma recuperação judicial, uma falência, não é o nome do empresário que está lá no judiciário, mas o nome de uma empresa. Então, tu preserva muita coisa, Luiz, tá? Além de você controlar e centralizar o controle de todas essas empresas e, posteriormente, realizar planejamento sucessório lá dentro, tá? A holding patrimonial e familiar, que é muito procurada pelas famílias brasileiras hoje, é essa que leva os imóveis das famílias com o maior objetivo de planejamento sucessório, que é evitar o inventário pagando menos impostos. Boa. Chegou aonde eu queria chegar, isso mesmo, muito bacana. Aí tem, assim, holding administrativa, tá? Todas as outras nomenclaturas de holding se encontram nessas três holdings, na holding de participação pura, na holding patrimonial ou na holding mista. São outras nomenclaturas que deram. Entendi, corretíssimo. O segundo tópico eu vou pular porque a doutora já falou sobre a pura, a mista, Tipo controle. de holdings, né? Isso, as tipo pessoas perguntam muito isso, Luiz, sabe? Quem está nos assistindo aí, as pessoas dizem, Patrícia, me explica os tipos de holding, qual que é para mim, qual serve para minha família, qual serve para minhas atividades empresárias, né? E é importante, porque, na verdade, não existe muitas, mas tu precisa saber o que significa de participações, o que significa patrimonial. Verdade.
Então, fica uma deixa, quem realmente está interessado de saber, no final da live, vou deixar o telefone da doutora para entrar em contato com a doutora. Então, vamos partir para a terceira. O terceiro tópico é o seguinte: são perfil de pessoas que podem ter a holding. Como é identificada a necessidade de ter uma holding, doutora? Qual o momento de pensar de fazer uma holding? Ah, peraí. Só um minutinho. Deixa eu só responder o Peruso aqui. Qual tipo encaixar a participação em empresa listadas na Bolsa e fundos imobiliários, além de outros investimentos financeiros, doutora? Responde ao nosso seguidor aí. Qual tipo Obrigadão, de encaixar obrigado aí. Participações em empresas listadas na Bolsa e fundos imobiliários, além de outros investimentos financeiros? Pois é, Luiz, isso é algo que todo mundo pergunta, né? E vou dizer para você, tudo depende do tipo de investimento. Porque hoje, numa limitada, nós não recomendamos, né, que você leve investimentos. Por quê? Porque lá na pessoa física, geralmente as taxas dos investimentos são bem melhores que na pessoa jurídica, tá? Então, assim, ó, para levar investimentos, né, ou participações, investimentos principalmente financeiros para dentro dessas holdings, precisa ser avaliado. Precisa ser avaliado cada caso, porque envolve aí taxas, né, dentro de uma pessoa física ou dentro de uma pessoa jurídica. Agora, se for para fins de planejamento sucessório, só para este fim, bom, aí pode-se pensar em levar. Agora, depende, porque o investimento na pessoa jurídica não tem as mesmas taxas da pessoa física. Perfeito. Muito boa, Cleici Bosco. Muito boas explicações, muito esclarecedor. Obrigado, brigadão. Então, deixa eu repetir de novo o tópico, porque depois eu faço os cortes. Vamos lá, gente, para o terceiro tópico. Vamos falar sobre perfil de pessoas que podem ter uma holding. Como é identificado a necessidade de ter uma holding ou qual o momento de pensar de fazer uma holding? Deixa eu falar, doutora. Tá bem. Na verdade, o momento, assim, o tipo de perfil de pessoa ou de família, Luiz, está muito a ver com o objetivo, né? Com o que essa família está buscando. Então, existem famílias que estão buscando aí por evitar o inventário. Patrícia, eu não gostaria que tudo fosse para o inventário. Tem bens no nome da pessoa física, da matriarca e do patriarca. Então, pode ser que essa família aí possa se encaixar, sim, para ter uma holding, né? Para fins de planejamento sucessório. Mas também não só isso. Temos aí outras pessoas que possuem imóveis no CPF, possuem receitas de locações, possuem transação de compra e venda de imóveis, que se levar isso para uma holding, vai ter êxito fiscal, pagando menos impostos de forma lícita, certo? Enquanto lá na pessoa física, em receita de locações aí, tu tá pagando uma alíquota de 15, 27,5%, lá na pessoa jurídica, na holding, tu vai pagar 11,33%. No ganho de capital, também, se tu utilizar de uma holding, né, para compra e venda de imóveis na pessoa física, aí você está pagando 15% sobre o ganho de capital. Na pessoa jurídica, imposto de renda 5,93%. Então, né, tu pode aproveitar ela para alguns tipos de atividades, tá? De benefício. Então, esse tipo de perfil de pessoas também poderia fazer uma holding. Agora, se parar para pensar assim, ó, eu vejo muito quem tem risco trabalhista, risco fiscal, risco ambiental, né? E tem bens no seu CPF. Então, é um grande candidato, sim, a ter uma holding, ou de participações, ou uma holding patrimonial, certo? Também vejo muitos jovens procurar por holding, né? E sem planejamento sucessório neste momento, porque
estão começando a vida, estão empreendendo, né? Alguns até estão lidando com startups aí, e aí não querem correr o risco de perder os seus bens que estão diretamente ligados no seu CPF, porque afinal de contas, quando você vai empreender, principalmente no nosso país, Luiz, né? Verdade. Existe muitos riscos aí que tu tá correndo. E se tu tá com bens no teu CPF, qualquer dissabor que aconteça, pode sim sofrer aí um problema, uma penhora, uma execução. Verdade. Então, vejo Verdade. muitos jovens buscando, antecipando esse ato, querendo saber como é, como funciona, mas daí para fins de proteção patrimonial. Veja, né? Então, nós temos aí famílias buscando para fins de evitar o inventário, outras para êxito fiscal, outras buscando a proteção patrimonial. Depende muito do perfil e dos objetivos do que a pessoa está buscando. Agora, você me perguntou também outra coisa, né? Não foi só sobre... Qual era a segunda pergunta? Não, eu falei sobre, peraí, administração do patrimônio e qual momento que pode fazer a holding, mas a doutora já explicou. Na verdade, assim, ó, Luiz, a gente sempre diz, antecipa o quanto antes, sabe? Antecipar atos não vai te fazer, não vai te causar nenhum mal, porque o problema é assim, ó, vamos lá, quero evitar o inventário. E aí o patriarca fica doente amanhã, né? Aí ele chega para fazer uma holding, a holding, tu não faz em 15 dias, né? Ele tem perfil para fazer holding, tem um patrimônio para fazer holding, mas assim, ó, tem holding que tu demora 8 meses, 9 meses para você, sim, é um tempo considerável, né? Tem gente que pensa em 15 dias tu finaliza, não, tu não consegue finalizar, demora, porque é um planejamento, Luiz. E até por isso que você pode utilizar daí de benefícios fiscais, porque você está se planejando organizadamente para transferir bens aos seus sucessores, certo? Então, quando chega com uma certa urgência, bom, a gente busca daqui a pouco o testamento, que também é um instrumento para fins de planejamento sucessório. Vamos começar com outro instrumento para organizar o seu planejamento sucessório. E por isso que a gente chama de planejamento sucessório, certo? Porque o planejamento é um planejamento e organizadamente, não é de uma hora para outra para fazer. Vamos responder aqui a minha digníssima esposa. Tem uma propriedade rural que veio de doação paterna. Qual a vantagem de fazer uma holding familiar para resguardar o patrimônio da minha filha, aquela bebezinha de 13 anos que eu te mostrei hoje? Aí, Luiz, tá, ela tem uma propriedade rural, né? Tem que avaliar aí o valor dessa propriedade, verificar realmente, certamente tem perfil para fazer uma holding, né? Certamente tem, e posteriormente dá já para transmitir para a herdeira de vocês, né? Ou os herdeiros aí, dá para transmitir para os herdeiros, sem perder o poder sobre essa propriedade. Não tem problema de ter vindo de uma doação paterna, né? Problema nenhum. Vai integralizar dentro dessa holding, integralizando posteriormente, vai poder transmitir sim aos herdeiros, sem perder o pleno poder sobre essa propriedade que recebeu em doação. Ela recebeu em doação e tem que ver se nessa doação, se ela tem só a nupropriedade ainda ou não, se tem usufruto sobre ela, né? Às vezes as pessoas recebem em doação imóveis e os pais se reservam no usufruto. Aí tu leva nua propriedade para holding, tu não vai levar a propriedade, né? Tu vai levar só a nua propriedade dela, porque tu não recebeu ali o usufruto. O usufruto está com outra pessoa. Entendi. Mas na segunda-feira, desculpa aí, na segunda-feira eu vou ligar para a doutora, aí você fala diretamente com ela, para vocês se entrosarem mais, tá bom? Isso aí, Mas obrigado tá aí bom. a minha esposa por participar. Obrigada, eu que agradeço a ela. Deixa eu dar só um alô aqui ao Léo, Guiba, boa noite, Ingrid, Agir Basso, Sérgio também entrou, boa noite, Cláudia Carmo, Arlete, boa noite, Ronald, boa noite, Marco Antônio, Aninha, Gabriel também entrou, boa noite, aí, Gabriel. Vamos lá, então, para a quarta questão, quarto tópico.
sobre administração do patrimônio é realizada por algum dos sócios e terceiros para desempenhar essa tarefa. Explica melhor sobre esse assunto, doutora. Tá bem. Esse assunto vem muito a casar com a pergunta que a sua esposa fez antes, Luiz. Boa. Porque a administração da empresa, né? Quem é que vai levar os bens para a empresa? O patriarca e a matriarca, certo? Né? Os dois juntos ou até separados, pode ser, tá bem? Eles levam esse patrimônio para lá. Eles vão se manter na administração dessa empresa. Posteriormente, eles vão transferir as cotas sociais dessa empresa aos filhos. E aí? E aí que eles, né, nos perguntam, e aí, mas eu vou permanecer no pleno poder desses bens, porque afinal de contas eu estou transferindo aos meus filhos nesse momento. Os patriarca e a matriarca se mantêm de usufrutuários dessas cotas e na administração dessa empresa, administração plena, com todos os poderes, né? E quando a gente transfere essas cotas, a gente utiliza de cláusulas de proteção patrimonial para que o patriarca e a matriarca, além de se manterem no usufruto, se manterem com poderes políticos e se manterem nos poderes econômicos dessa empresa, não precisando dos nuproprietários, que são os herdeiros, para nada. E quem se mantém na administração? Então, a pergunta foi, na maioria das vezes, o patriarca e a matriarca. Pode ter um terceiro na administração dessa empresa? Pode. Se eles acharem que deve nomear um terceiro para administrar essa empresa, né, que tem aí competência técnica para administrar, pode sim. Como pode também eles se manterem na administração dessa empresa e ficar regulado num acordo de sócios que no falecimento deles, quem vai administrar é um terceiro e não um herdeiro. Pode acontecer isso, principalmente quando os herdeiros forem menores de idade. Tá? Então, é importante mencionar que patriarca e matriarca se mantêm na administração dessa empresa com usufruto, com poderes políticos e com poderes econômicos. E aí que se consegue, que a gente diz que se mantém no pleno poder dos bens, não precisando dos nuproprietários, das cotas sociais para nada. Perfeito. Deixa eu só dar uma boa noite aqui a Aninha, boa noite. A Bibi, boa noite. Daiane Campos, boa noite. O Bosco escreveu o seguinte, estou escutando, para depois tiver dúvidas, farei, mas está muito bem explicado. O Bosco, depois você... Pronto, como vai estar gravado, né? Tiver dúvida, tem o Instagram aí, tem no YouTube, beleza? Gente, vamos lá para o planejamento sucessório. Doutora, quais são suas vantagens? O planejamento sucessório, Luiz, aí vamos lá, a gente estava falando da holding, né? O planejamento sucessório tem vários instrumentos, né? A holding é um deles e que tem várias vantagens. Nós temos como planejamento sucessório a doação direta, aquela que você pode realizar no cartório. Nós temos o testamento, né? É também um instrumento de planejamento sucessório. Nós temos a holding, nós temos o seguro de vida, nós temos a previdência privada, que se tornou um tema nebuloso na jurisprudência brasileira, certo? Então, assim, não existe só a holding, é importante a gente falar isso aqui. A holding é para todas as famílias, não é para todas as famílias. Precisa ter um perfil, né, para que a holding tenha eficiência, entregue eficiência para essa família. Quando não serve a holding, certamente outro instrumento vai resolver o problema dessa família, tá, Luiz? E aí as vantagens, vamos para as vantagens do planejamento sucessório. Planejamento sucessório como um todo, tu sempre vai ter vantagem de antecipar esses atos, né? Salvo o testamento, que tem vantagens, mas ele não evita o inventário. Agora, vamos lá para a holding. Vantagens da holding. A holding vai evitar, Luiz, conflitos familiares. E por quê? Entrando dentro de conflitos familiares, na maioria das vezes, os filhos participam desse planejamento e dessa organização da holding.
chega um determinado momento que os pais querem que eles participem, querem que eles saibam o que está acontecendo. Os pais não precisam deles para nada, Luiz. Mas os pais, em algum determinado momento, querem que os filhos, né, tenham ciência de como vai permanecer aquilo na ausência deles, a vontade deles. E isso faz com que diminuam conflitos entre os herdeiros, porque afinal de contas eles já estão a par de tudo quando os pais não estiverem mais aqui. Então, além de evitar conflitos familiares, eu vejo que educa muitos herdeiros. Educa patrimonialmente, porque quando um filho percebe que o pai faz uma holding, é todo cuidadoso para transmitir bens aos seus filhos, o filho tende a repetir os atos dos pais. Isso desde pequeno nós temos isso, né? Nossos filhos repetem os nossos atos. Então, os filhos grandes também repetem. Muitas vezes, né, a gente recebe aí pessoas que receberam patrimônio através de holding e estão buscando por fazer as suas. E vão levar as cotas que receberam dos pais para a sua holding, tá? Então, temos também a educação patrimonial. Temos aí o êxito fiscal, é uma grande vantagem de fazer uma holding, né? Eu falei antes, tem êxito na receita de locação, tem êxito na compra e venda de imóveis, que daí é a própria atividade da empresa, Luiz. Lá na transferência de bens aos sucessores, vai ter êxito fiscal no ITCMD, depois, mais para frente, eu posso falar disso. Então, o êxito fiscal na transmissão de bens aos sucessores pode dizer que é uma grande vantagem quando se utiliza a holding familiar, tá bem? Então, nós temos, e além disso, Luiz, tem um ponto muito importante que é a proteção patrimonial. Porque quando você aloca os seus bens numa pessoa jurídica, você tira eles da tua pessoa física. Qualquer dissabor que você tenha na tua pessoa física, pega um médico muitas vezes tem responsabilidade civil. Tem responsabilidade no que ele está fazendo. E está ali no nome da pessoa física dele. E todo o patrimônio dele, qualquer problema que aconteça, uma indenizatória, vamos supor, o patrimônio dele está garantindo isso aí. Vai garantir, vai ser o primeiro. Né? Vai ser o primeiro lá no judiciário que vai ser pego. Vai ser penhorado para se pagar aí uma eventual dívida. Então, você retirando os bens já do nome da sua pessoa física, você já cria uma camada de proteção, Luiz, porque tu está levando para uma empresa, para uma pessoa jurídica. É a primeira camada de proteção que a gente fala, que a gente cria. Posteriormente, você vai fazer uma doação de cotas. E você não vai mais ser dono daquela empresa, você vai ser usufrutuário. Então, você já começa a criar outras camadas de proteção. Nós não estamos falando em blindagem, né? Mas são camadas de proteção que a holding consegue entregar. Então, assim, vantagens da holding: proteção patrimonial, êxito fiscal, organização das empresas. Se a gente falar de holding de participação, a gente vai falar de centralização de poderes, organização das empresas, né? Educação patrimonial dos filhos, evitar conflitos familiares, né? Fora, dependendo do perfil familiar, são muitos outros, Luiz, muitas outras vantagens. Correto. Só dar um oi aqui para Daiane Campos. Muito boa noite, Daiane. Vamos responder aqui, minha esposa. Ela escreveu o seguinte: qual o valor para montar uma holding, doutora? Existe um valor específico para montar, doutora? Não, não tem valor específico, Luiz, para montar uma holding, tá? Não existe um valor específico. Quando a gente monta uma holding, a gente constitui uma holding, na maioria dos casos, nós vamos levar para a holding os bens da família com o valor que consta dos imóveis lá na declaração do imposto de renda da pessoa física. Então, o que acontece? Você leva o imóvel para a empresa te devolve cotas sociais no mesmo valor. Então, vai o teu bem pelo valor que está na tua declaração do imposto de renda, sem você pagar ganho de capital, porque isso é permitido, e volta cotas sociais no mesmo valor para você. Doutora, só me tira uma dúvida aqui. Quando a senhora pega a declaração de imposto de renda para fazer a holding, já tem bastante tempo que eu não declaro imposto de renda em Portugal, né? Eu morei lá 22 anos, tem imóvel lá.
A senhora pega também a declaração de Portugal também? Ou não? Nunca me aconteceu. Não. Nunca me Tá. aconteceu, Luiz. Mas é algo para mim Mas pode olhar, se para mim pensar, pensar, entendi. tá? Entendi. Acredito que não. Acredito que não, Luiz, tá? Nós temos que estar com os Tá. bens imóveis aqui dentro do E no país. Brasil. Exato. Entendi. Tinha que fazer uma Esses estão holding em lá, né? Portugal. O que tu pode, Luiz, né? Exatamente, né? Tu cria uma empresa lá, você pode ter uma holding aqui, a empresa de lá ser dona da tua holding aqui. Aí nós estamos Ah, fazendo, né? Nós estamos aí evoluindo no planejamento. Por isso que planejamento é evolução. A gente já fala, é planejamento. Nada impede que uma boa, empresa lá de doutora. fora que tenha teus imóveis seja dona de uma empresa tua aqui que também tenha patrimônio teu aqui. Tudo depende de Que onde você, show, no cara. futuro, queira fazer o teu planejamento sucessório, Luiz, sabe? Que Aí, show. né? Doutora, vamos responder aqui o Cleici Bosco. Muito boa essa explicação sobre essa blindagem e a educação de herdeiros. Luciana entrou, boa noite. A Patrícia Bragança escreveu o seguinte: se a pessoa não declarou o imóvel, doutora, no seu imposto de renda, o primeiro passo seria declarar, Sim, doutora? sim, seria declarar. Seria declarar para levar para a holding, tá? Tem que estar declarado lá na declaração do imposto de renda da pessoa física. Depois ele E escreveu, aí por tem que gentileza. cuidar, né, Luiz? Aí tem que cuidar, e tem particularidades. Você tem que ver por qual valor vai declarar, como é que vai funcionar esse valor, sabe? Aí tem particularidades Entendi. aí. Depois ele escreveu o seguinte: Cláudia, boa noite, Cláudia Moura. Por gentileza, fala TB dos Você imóveis também. só na compra e venda? Ah, sim. Ela deve querer. Fale também sobre os imóveis na compra e venda. Na compra e venda, na Tá. pessoa física, né? A alíquota do ganho de capital é de 15% sobre o valor do ganho de capital, certo? Então, o que é o ganho de capital? É a diferença do valor que você comprou para o valor que você vendeu. Sobre esse valor, você vai estar aí aplicando uma alíquota de 15%. Boa. Lá na PJ, na holding, a alíquota será de 5,93 a 6,89. Acho que é isso, tá, Luiz? Ela pode variar de 5,83, vamos botar quase 7. Só que é sobre o valor total da venda. Então, para levar um imóvel para holding, você precisa fazer cálculo. Nem sempre é favorável você levar para holding. Porque se você quer vender esse imóvel logo, precisa fazer cálculo, tá? Precisa fazer o cálculo, porque daqui a pouco Entendi. vender na pessoa física, o teu imposto será menor ou não. Depende do caso, tá? Depende do caso. Eu estava pensando aqui, doutora, por que eu não te convidei antes? Que aula, cara, que aula! Ai, que raiva, por que eu não te chamei antes? Mas a gente, Mas vamos lá. agora a gente pode fazer outros no decorrer aí Aham. da vida. Gente, vamos falar sobre flexibilidade de partilha. Uma holding patrimonial proporciona mais flexibilidade do que um testamento em relação à distribuição de bens, doutora? Fala pra gente aí. Então, Luiz, em relação à distribuição de bens, né? Olha, você me pediu bem específico. Em relação à distribuição de bens, primeiro, nós temos que pensar, o testamento não evita o inventário, o testamento você não está antecipando a sucessão. Tá. A holding você evita o inventário e você está antecipando a tua sucessão. É a tua morte, é isso mesmo, né? Eu estou antecipando os passos que aconteceriam só depois. O testamento, não. A distribuição dos bens, que foi o que você me pediu, se pode ter diferenciação entre os dois instrumentos. Se nos dois instrumentos, Luiz, né, quando utilizados para fins de planejamento sucessório, você precisa respeitar a legítima. Precisa, tá? Tanto na holding quanto no testamento. Então, precisa, os dois têm um ponto em comum, esse ponto é em comum. Precisa, sim, respeitar a legítima.
né? Agora, claro, que tu olhando a holding tem, dependendo, né? Se a família tem perfil, ela vai entregar muito mais vantagem do que o testamento. Agora, o testamento é um instrumento que pode utilizar? Pode utilizar, só que tem que ter ciência que, né, que vai ter a abertura do testamento, que é via judicial, para que esse testamento seja cumprido. Posteriormente, será feito inventário judicial ou extrajudicial. E aí que a gente diz, né? Pode haver conflitos, inclusive no extrajudicial. Perfeito. Olha, o Léo Peixoto escreveu o seguinte, doutora: como ficaria a cobrança de imposto em caso de doação de cotas? Explica aí, doutora, para o Léo aí. Esse é um caso, né? É o que a maioria das pessoas quer saber. Quanto eu vou pagar de imposto transmitindo bens da holding aos meus filhos, tá? E aí, Luiz, que a gente diz que você pode, que a holding é um planejamento e que você pode utilizar de estratégias que estão em leis lícitas para você pagar menos impostos, né? Então, dependendo do estado que você está, eu vou utilizar como exemplo o Rio Grande do Sul, né? Mas sempre a gente tem que olhar, quando a gente está doando algo, nós temos que olhar a lei estadual, pois é de competência do estado a cobrança do ITCMD. Então, cada estado tem sua legislação. Dando exemplo do Rio Grande do Sul, tá? O Rio Grande do Sul, ele vai pegar a empresa de holding, vai atualizar todo o patrimônio que tem lá dentro e vai aplicar a alíquota sobre o valor desse patrimônio. Daí podem me perguntar, mas então qual é a vantagem? Tem vantagem, porque lá na lei do Rio Grande do Sul, na lei do ITCMD, na alíquota de doação é de 3% a 4%. Lá na herança é 6%. Então você já pode ter uma vantagem de 3% aí, mesmo que a tua base de cálculo seja o valor de mercado dos bens, que seria mesmo lá do inventário, né? Agora, quem quer fazer uma holding, Luiz, não quer pagar sobre o valor de mercado dos bens. Essa que é a verdade. As pessoas procuram holding porque elas, quando vejo que antes eu falei, você leva os imóveis pelo valor da declaração do imposto de renda da pessoa física, não sobre o valor de mercado. E você vai doar suas cotas por esse valor, pelo valor que vai ficar para você em cotas sociais que estavam na sua declaração da pessoa física. Então, se na tua declaração do imposto de renda de pessoa física você tem lá 1 milhão em patrimônio, mas aquele patrimônio vale 10 milhões hoje, você vai levar para a holding pelo valor de 1 milhão, vai ter 1 milhão de cotas sociais, né? E o que as pessoas querem pagar sobre esse 1 milhão? Não sobre os 10 milhões. E por quê? Porque tu não está doando bens, porque você está doando cotas sociais, porque você não está doando imóveis, você está doando móveis, né? As cotas sociais são bens móveis. O que acontece? Alguns estados vão lá, pegam o contrato social da holding e vão olhar todo o patrimônio que está lá dentro, vão atualizar e vão cobrar sobre a base de cálculo inteira, valor de mercado dos bens. Outros estados, Luiz, cobram sobre o valor das cotas sociais. E aí que entra a nossa estratégia especialista. Por quê? Porque você pode ter um domicílio fiscal mais favorável. Isso está lá no CTN, no nosso Código Tributário Nacional. Então, você podendo escolher um domicílio fiscal mais vantajoso, você pode doar essas cotas em outro estado. Doando em outro estado, dou um exemplo, Amazonas. Amazonas é um estado que tem uma alíquota de 2% e cobra a base de cálculo é o valor das cotas, não é do patrimônio. Maranhão também é um estado que também tem vantagem tributária no momento da doação de cotas sociais. São Paulo, faz pouco tempo que também o fisco se manifestou. Aqui em né? Goiás, doutora. Goiás também? Não, a senhora sabe daqui de Goiás? Não, Porcentagem? mas pode me Não. falar. Não sei, mas Não, eu não vou sei olhar não, para também ti. não sei. Vou olhar para ti. Também não sei. Pode deixar, tá? Tem bastante gente Doutora, daí, né? São deixa eu Paulo só dar um... também tem vantagem. Agora, para você tá. modificar o teu domicílio, você precisa ir ter um lastro patrimonial, Luiz. Também não é bem assim, vou mudar meu domicílio amanhã, tá? Agora, é possível? É possível. A lei permite. De forma lícita, é lícita. Mas tu precisa de tempo, tu precisa de organização.
E é isso que eu falei antes, um planejamento é tu planejar organizadamente a transferência dos bens aos seus sucessores. Tu vai pensar estratégias dentro da lei, o especialista que você contratar, dentro da lei, para que ele possa ir te sugerir opções para você ter êxito fiscal. Te dou outro exemplo, assim, ó, tem estados, o estado de São Paulo tem isenções, né, em valores de doações. Então, salvo engano, é até 80 mil. Se tiver alguém nos assistindo aí, não for isso, por favor, coloca. Mas, então, se você tem tempo, você pode anualmente ir doando cotas aos herdeiros e não pagando nada, pagando zero. Mas tu precisa de tempo, Luiz. Então, antes, quando eu falei com planejamento sucessório pode durar 6, 8, ele pode durar 4, 5 anos. Sabe? Depende da estratégia que você for montar junto, né? A pessoa que é especialista vai te passar estratégias para vocês utilizarem dentro da lei, utilizando benefícios fiscais que a própria lei te entrega. Nossa, É? espetacular. E daí Amei tem essa várias explicação. outras formas também, né? Tem, além de fazer a doação, tem cessão onerosa, que é a venda dessas cotas. Se os seus herdeiros têm lastro patrimonial, e não forem casados, ou se forem casados, a gente pode revisar regime de bens deles, né? E eles estarem comprando essas cotas dos pais, também é uma forma de transferência e de forma lícita, porque se eles têm lastro patrimonial, é possível que eles comprem cotas dos pais. Então, é o que eu digo, Luiz, é sempre entender o perfil familiar, o que a família busca, e a gente, dentro disso, busca os benefícios, né? E mostra os caminhos para que a família escolha junto com o especialista. Olha, muito bem explicado. Amei sua explicação. O Léo Peixoto agradeceu. E tem outra pergunta aqui, por incrível que pareça, que é o próximo tópico. O doutor Rafael Albuquerque escreveu o seguinte: doutora, você acredita em blindagem patrimonial do Brasil? Aí, pera que é a pergunta e você responde os dois juntos. O sétimo tópico, que é a deixa do doutor Rafael Albuquerque, escreveu o seguinte: blindagem dos bens familiares. Uma holding pode ser utilizada como forma de proteção patrimonial. Esse tipo empresarial pode ter diferentes formatos societários? Então, a pergunta do Rafael com essa, dá para se encaixar, doutora? Dá sim, né? Vamos começar pelos formatos societários, né? Uma holding, ela pode ser uma holding, pode ser uma SA, pode ser uma limitada, pode ser uma limitada unipessoal. Essas são as principais, tá, Luiz? O que a gente utiliza no dia a dia, Luiz, que é muito utilizado, é a limitada. A SA vai se usar assim, ó, eu nunca fiz uma SA, não tenho problema de dizer isso. Tenho professores meus que já fizeram, né? É para um grande patrimônio, um patrimônio muito grande, você vai fazer uma SA. Mas na maioria dos casos é limitada e limitada unipessoal, tá? Agora, respondendo sobre a blindagem. A blindagem patrimonial, não, eu não acredito. Não acredito, não. Isso não existe. Não é nem eu não acreditar. Eu sei que não existe e que isso não funciona no Brasil, tá? Isso não tem blindagem patrimonial. O que a holding oferece são camadas de proteção. Ela faz, sim, ela dificulta aí a vida de credores, né? E, inclusive, tá para sair uma decisão, tem um caso no STF que ele vai falar sobre grupos econômicos. Quando você é sócio de vários grupos econômicos, né? Se esses grupos econômicos respondem lá nas ações trabalhistas, nas execuções das ações trabalhistas, né? Porque, afinal de contas, você é sócio de várias empresas. Enfim, foi uma que teve um problema, as outras também devem responder, né? Tem responsabilidade. Isso o STF vai decidir e a gente está esperando essa decisão. Então, não tem blindagem, né? Não existe blindagem, Luiz, né? O Poder Judiciário, ele atua forte nisso. Agora, camadas de proteção, você consegue sim criar. Camadas de proteção, você consegue criar. E às vezes você dá um fôlego. O que tu ganha nisso, Luiz? Tempo, porque te dá um fôlego. O empresário que está ali, ele às vezes só está querendo um tempo para poder reorganizar a sua vida.
E quando ele já tem organizado, né, tem o seu patrão, já não tem mais seu patrimônio CPF, está lá numa PJ, e entrarem contra ele na pessoa física, ele ganha tempo. Ele consegue ganhar tempo para daqui posteriormente, né? Ele conseguir, vai lá, quita, enfim, faz um acordo, né? Então, para o empresário é muito importante, às vezes, em um determinado momento da vida, isso, ganhar um pouco de tempo. E a holding, ela ajuda nisso, ela traz camadas de proteção nesse sentido. Tudo bem. Doutor, o Luciano escreveu o seguinte: o fisco pode exigir alteração da quantidade de cotas sociais. Ele deu um exemplo aqui, peraí. Era 1 milhão, vamos lá, uma casa lá, uma fazenda, 1 milhão. Com a nova avaliação dos imóveis, foi para 5 milhões. Explica melhor para o Luciano aí, doutora. Aí, Luciano, acho que tu está falando do ITCMD, né? Eu teria que ver se ele está falando do imposto estadual do ITCMD. As cotas são de 1 milhão, vai doar, pode, dependendo do estado, Luciano. Se tu está falando do ITCMD, pode, o estado pode estar te cobrando o valor do patrimônio, que está lá dentro do patrimônio. Muito bem. Tem outra pessoa aqui também que pediu, mas não está aparecendo. Desculpa, está aqui. O Leonardo escreveu o seguinte, doutora: sociedade anônima pode ser utilizada quando há uma consonância na governança familiar, a família já gere o negócio de forma muito tranquila, organizada e sem discordância? É que nem eu disse antes, né? Pode sim, ela pode ser utilizada para esse fim, mas a SA, né, é para um patrimônio grande, né? Por quê? Porque ela é mais complexa. O custo, se tu pegar um contador para fazer, só quando tu fala de SA, ele já vai querer, né, muito mais para fazer aí uma contabilidade de uma SA. Então tem que ver se justifica ter uma SA, se precisa mesmo ter uma SA para realizar essa governança, né? Que tu pode também realizar dentro de uma limitada. Pode organizar isso utilizando, até porque se tu não faz isso no contrato social, tu pode realizar lá no acordo de sócios ou num protocolo de família, se for uma empresa familiar. O Luciano escreveu assim, doutora: sim, ITCMD. Muito obrigado. Tá, é o ITCMD. Muito bem. Vamos continuar aqui na pauta. Nós falamos sobre flexibilidade de partilha, blindagem de bens familiares. Vamos falar sobre benefícios tributários da holding. Nós falamos já isso no início, né, doutora? Falamos, né? Porque se vamos conversa pular muito todas as perguntas, né? Falamos sim. E o benefício é aquilo que eu disse, né? Tem benefício? Tem, mas você precisa planejar, né, Luiz? Tem que planejar e organizar com o especialista que possa te ajudar, porque ele vai ter que verificar o perfil da família, ele vai ter que verificar onde que estão os imóveis dessa família, dependendo, aí que você vai verificar, Luiz, a legislação daquele estado, como funciona, se a gente pode utilizar de benefício fiscal de outro estado, tá? Então, tudo é uma análise, assim, do perfil familiar, da estrutura da família para você buscar incentivo fiscal. E a gente sempre diz, né? Essa frase não é minha, né? Mas todo mundo dessa área diz: cada holding é um caso, cada família é um caso, Luiz. Você nunca pode comparar a tua holding com a do teu vizinho, com a do teu colega, porque o teu patrimônio e a tua família é diferente. E a holding, nós, né? Isso eu digo, a gente trabalha com o coração e o cérebro de uma família. A verdade é essa, né? São assuntos super importantes. E por quê? E cada família tem a sua especificação, tem os seus valores, tem as suas expectativas, sabe? Tanto os pais quanto os filhos, e isso tudo tem que ser trabalhado lá dentro. A gente não é só patrimônio, é um legado. Quando você transmite bens aos teus herdeiros, não passa só patrimônio, você passa um legado, você passa muito mais coisa. Muito bem. Doutora, a doutora Patrícia Bragança escreveu o seguinte: aqui em Minas Gerais, a Fazenda atualiza o valor dos bens, onde nós, advogados, que é a doutora e a Patrícia, podemos pesquisar sobre isso, sobre essa questão aí, doutora.
Minas eu sei. Minas é um estado bem complicado para fazer doação de cotas sociais, Não! né? Aí tu tem que verificar se essa família tem lastro patrimonial em outro estado, se não tem, se os filhos têm lastro patrimonial para comprar, daqui a pouco tu não, né? Daqui a pouco não vai fazer uma doação, faz uma compra e venda, mas tem que ver se os filhos têm lastro patrimonial para, né, para justificar essa compra e venda. Aí tem que se aprofundar no caso aí do perfil familiar. Olha, a gente pode fazer em breve. Eu estava até procurando uma pessoa para falar sobre esse tema. Olha aqui o doutor Rafael de novo, ele falou o seguinte: no mesmo sentido da blindagem, doutora, as offshore podem ser usadas na blindagem patrimonial? Daí outra coisa, né, Luiz? Eu ainda não trabalho com offshore, Luiz. É o Ah, que eu já tinha disse, né? falado. Eu Você tô procura estudando, mas no especialista, futuro próximo é o que eu estou olhando, né? se Para o ano que vem, Deus meu objetivo é quiser. trabalhar com planejamento internacional. Hoje eu trabalho com planejamento nacional dentro do Brasil. Aham, Mas eu tenho noção, claro, né? tá, Agora, o tá. que eu quero me especializar também para agregar, que eu sei que todo mundo precisa, é o planejamento sucessório internacional. E aí entra offshore, entra trustee, né? Então, ele me perguntou se a offshore pode ser uma blindagem. Pode, Ó, até sabe por pode. quê? Por quê? Porque está em outra jurisdição, né, Luiz? Saiu da jurisdição brasileira, ela já está em outra jurisdição. Então, sim, com certeza offshore aí, nem fala em blindagem, mas tu cria uma grande camada de proteção. Eu estou à procura realmente de uma pessoa especialista na área. Por quê, doutora? Eu vendo imóveis na República Eu Dominicana, no sei. Panamá, Ilhas Virgens. Então, brasileiros que estão lá, ou americanos que estão lá, portugueses que compraram lá, eles mandam para mim mensagem. E eu, cara, eu fico assim, cara, o que eu vou responder? O que eu vou O ano que responder? vem eu vou poder fazer contigo, Luiz. Se Pode Deus deixar. E nós quiser, vamos se Deus conversar bastante permitir, você sobre vai. offshore, sobre Boa, trustee, né? boa. Então, tá bem explicado. Patrícia, doutora Patrícia, excelente explicação. Emerson, boa noite. Vamos continuar aqui, que o tema está fervendo. Vamos lá. Nós falamos sobre como abrir a holding, qual o tempo que se leva, né? Depende muito da situação. Nós falamos sobre o planejamento sucessório e como fazer um planejamento. Não, desculpa. O que é planejamento sucessório e como fazer o planejamento sucessório. Mas falamos no início, né, doutora? A gente falou, Falamos já, né? né? Porque o planejamento sucessório, o que que é? É tu utilizar de instrumentos para Boa, antecipar a tua sucessão, né? tá. Então, salvo o testamento, que eu disse que ele não antecipa a sucessão, ele não transmite bens aos seus sucessores, mas a doação direta no cartório, tu faz isso, né? A holding, você faz isso. Então, são instrumentos que se utiliza aí para você antecipar. Boa. Vamos responder aqui a última questão. O tópico já acabou, concluiu. O doutor Leonardo Peixoto escreveu o seguinte: com relação ao planejamento sucessório, qual seria a ferramenta mais eficaz em caso de filho fora do casamento e a família não quer a inserção do quadro societário na holding? Que Explica melhor pergunta aí, boa. doutor. Muito boa a pergunta dele. Boa, Então, doutor. olha só, muito boa. Na holding, você não precisa levar todos os teus filhos, tá? Não tem uma obrigatoriedade disso, mas você precisa fazer reserva fora da holding da parte da herança que é legítima, que compete a seu herdeiro necessário, que seria um filho fora do casamento. Tá. Então, se no momento em que você constitui a holding familiar, já tem ciência desse filho, porque às vezes a família não tem, né, Luiz? E o filho aparece lá depois, a holding está pronta. E aí? Acontece. Né? Tem solução. Tem solução. Nós utilizamos de cláusulas dentro da holding, cláusula de call option, que ela vai fazer com que reverta tudo que foi doado. Inclusive, isso é uma vantagem da holding. Você pode reverter todas as doações que você faz. Então, você reverte e você redistribui, tá? Para não ter uma anulação aí no futuro dessa holding. Agora, falando do Leonardo, né? O que pode fazer um filho fora do casamento, né?
Se não se dá com os demais filhos, não tem como colocar, não é o objetivo da família, não quer de forma alguma, não tem problema. Mas tu tem que fazer uma reserva fora da holding, deixar o mesmo quinhão, a mesma parte dos outros herdeiros necessários, né? Para que não se tenha aquela holding, um problema de impugnação no futuro e aquela estrutura, né, caia inteira, desabe, que nem a gente diz. Então, pode ser um seguro de vida, é muito utilizado seguro de vida para quem tem filho fora do casamento, tá? Pode-se pensar nisso, ou pode-se deixar parte do patrimônio já de imóveis destinado para esse filho fora do casamento, né? Pode-se antecipar, fazer uma doação, antecipar legítima, né? Tem sim, não precisa filho fora de casamento e estar na holding. Muito bem. Gente, já são 28 já, 8 e 8, né? E chegou ao fim do nosso bate-papo. Tá acabando. Agora deixa eu só dar uma pincelada, Luiz, porque é uma coisa importante. Esse último menino que fez essa pergunta aí, que foi excelente, né? A holding, ela possibilita você reverter tudo. Então, se você doa, Luiz, e um dia, eu me arrependi, como pai, me arrependi de ter feito isso, retorna tudo, através de alterações contratuais, claro. Mas você pode desfazer, simplesmente desfazer tudo que você fez. Então, não é eterno, não é ad eterno. Gratidão, gratidão, Patrícia Bragança, doutora. Obrigado, brigadão mesmo. O Luciano escreveu o seguinte, doutora, só para concluir, que tá tão gostoso, tá tão, olha aí, mais... Não, e o pessoal participando, né? Participa Adorei, é isso caramba. aí. Mas é que é um assunto muito bom, né? É um assunto que Por dá para isso que eu te evoluir chamei, muito, Luiz. É um assunto que dá para conversar horas. É muito Vamos lá. bom. O Luciano escreveu o seguinte, doutora, esse caso é um exemplo onde a discussão vai longe, pois muitas vezes a família não aceita nem mesmo deixar a parte legítima. Isso mesmo. Corretíssimo. Luciano, uma live maravilhosa, parabéns, obrigadão. Patrícia, isso seria impossível na doação pura, doutora? Seria. A Patrícia Bragança deve estar falando da doação pura, aquela que faz no cartório, não tem como, não tem reversão ali, né? Não tem revogação da doação. Tem alguns pontos, Luiz, né? Por exemplo, se o donatário fazer uma tentativa dolosa de tentar matar o doador, bom, aí pode reverter a doação, né? Então são casos bem específicos assim para se revogar, mas não tem retorno. Tu faz a doação no cartório, tu não tem como revogar esse ato. Muito bem. Doutora, eu vou te dar 5 minutos de considerações finais. Deixa um recado para as pessoas que entraram e saíram, referente à holding familiar. Mas antes de concluir, Tereza Freitas, do Rio de Janeiro, adorando essa live de sexta, sempre muito educativos. Obrigado, brigadão. Verdade. Antes dos seus 5 minutos, agora é minha, tá? Não é que não está fora do tópico, ninguém respondeu. Coisa minha. Com essa bagagem toda que nós aprendemos em 1 hora de live, a doutora pretende escrever um livro, doutora? Não pensei nisso, Luiz. Não pensei. Eu ainda assim, eu tenho muito para estudar, né? Muito mesmo. Eu adoro estudar, Luiz. Eu sou uma pessoa assim, que eu sou muito dedicada ao que eu faço, né? Sou muito ativa e eu sei que eu tenho muito para aprender ainda, muito. Eu tenho ótimos mentores, que tudo que eu estou conseguindo fazer aqui eu agradeço a eles, né? Muito, assim, são mentores maravilhosos que me ensinaram. Quem sabe? Primeiro eu preciso aí evoluir, trabalhar em planejamento internacional. Eu vejo que é uma necessidade muito grande das famílias. Eu quero entregar isso, né? E posteriormente, aí, quem sabe, Luiz? Olha, hoje à tarde eu assisti quase meia hora de uma entrevista da doutora no YouTube, Negócios e Empresas. Olha, eu fiquei maravilhado. Eu fiquei assim, eu vou entrevistar ela? Você tá de sacanagem. Eu tenho muita bagagem.
É isso. Muito bem Não, eu que posicionado, agradeço. resposta assim na ponta da língua. E são palavras fáceis de entender. Não é aquelas palavras de advogado difícil, jurisprudência e não sei o quê, STF. É assim, você fala de uma forma tão simples, tão, entendeu? Não tem como não aprender. Ô, Luciano, já comecei a seguir a doutora. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento. Então, Obrigada. doutora, te dou 5 minutos aí de considerações finais e faz um resumão aí. Tudo que nós falamos, tá bom? E no final deixa o seu contato aí para as pessoas entrarem em contato com a doutora. Tá bem. Então, Luiz, assim, primeiro eu agradeço a você, muito obrigada pela oportunidade, né? Eu falei para você, foi a primeira live e adorei, pode me convidar para outras, tá? Gostei, ó, então, né? Tava nervosa aqui, tu sabe que ontem eu passei um bocado aí, mas me preparei, dei um jeito, a gente sempre na corrida, né? Agradeço muito a quem participou, os participantes, a quem está escutando, muito obrigada. E conhecimento, é isso mesmo. Eu sou aquela pessoa que eu entendo que conhecimento você precisa compartilhar, Luiz. Ah, precisa. É bonito você. Eu gosto de compartilhar conhecimento. Eu não tenho problema nenhum, sabe? Mesmo que seja aí um advogado concorrente meu, eu não tenho problema em compartilhar conhecimento. Eu deixo o meu recado para quem me segue, para quem quer entender mais de holding, assim, se tem o objetivo de fazer planejamento sucessório, nem só holding, para que escute mais, busque informações, né? O YouTube está cheio de coisa, ótimos profissionais hoje. E quando você buscar um profissional, que busque um profissional realmente que tenha que tu tenha uma sinergia, que tu tenha uma simpatia, que tu tenha uma confiança, porque você vai passar um bom tempo com esse profissional. Você, seu cônjuge, seus filhos, a gente acaba criando até um laço com as famílias, Luiz, né? Então é preciso que tu confie nesse profissional. E o recado que eu tenho é esse, Luiz, né? Deixar para que as pessoas realmente assim busquem informação e busquem uma pessoa que tenha uma sinergia, que se encontrem, né? perfeito. Gente, o Instagram da doutora é @proteção patrimonial e você encontra ela no Facebook, Patrícia Freire. Isso. É isso mesmo, seu Tem meu nome? contato lá no Instagram também. Boa! Link, né? Tá bem? Então, gente, vou dar como encerrado, tá? Agradeço a todos que Agradeço, entraram e Luiz. saíram. Obrigada. Agradeço as pessoas que participaram, enviaram perguntas, tá? Para a gente é muito importante essa participação. Marcelo Investe, você chegou no finalzinho da live, mas a live vai ficar gravada no Instagram e no YouTube, lá no Bate-Papo com Varenga. A Rose é a mesma coisa. Boa noite, Rose Campos. Então, doutora, eu vou dar como Tá encerrado, bem. tá bom? Tá Então, bom. Um abraço, eu Luiz. que agradeço. Fica com Deus. Um Obrigada. abraço. Abraço. Gente, até a Até a próxima. Tchau, próxima. doutora. Tchau. Tchau.